Olá, pessoal. O Paulo Souza executou algumas mudanças táticas para tentar ganhar a retranca de um adversário provavelmente muito fechado, como seria o Goiás. Vamos entender o que o treinador português executou para que o Flamengo saísse na frente? Vem comigo aí, já se inscreve e deixa o like nesse caminho. Pois é, pessoal, quem estiver aqui já deixa o like, né? E quem puder e quiser pode assistir os jogos do Flamengo escutando os meus comentários ao vivo enquanto as partidas acontecem, né? Então, se você gosta dos meus comentários, acha que eles são pertinentes, você tem a oportunidade de escutá-los enquanto você assiste os jogos, né? Basta você se tornar membro aí, clicando no link na descrição do vídeo. E os membros pagam R$5 por mês, é um valor simbólico que fomenta bastante o meu trabalho. E aí, com essa prerrogativa, com essa inscrição, você ganha a prerrogativa de acessar o canal de Telegram, tá, pessoal? É isso, vamos lá falar do jogo, né? Então, o Flamengo entrou hoje sim, né? Hoje, vamos lá, eu estou gravando no dia do jogo, né? Então, nesse sábado, o Flamengo jogou de fato da forma como atuava nos tempos do Jorge Jesus, em termos de formação, né? Então, o Flamengo entrou com uma linha de 4, né, que sempre foi essa linha de 4, né, mas agora um pouco mais característica. Porém, em organização ofensiva, o Mateuzinho também, da mesma forma, fica mais espetado, e o time fica prioritariamente com uma linha de 3. E o Flamengo joga num 4-1-3-2, né, em organização ofensiva no dia de hoje. Então, o Arão como único volante na saída de bola, o Arrascaeta na frente dele, com o Bruno Henrique aberto por um lado, o Everton pelo outro, Pedro e Gabigol. O Goiás já entrou com uma linha de 5, né, na linha defensiva, seguida por uma linha de 4 com o Pedro Raul. O Apodi é um lateral direito, jogando à frente de um outro lateral direito, que é o Dieguinho. O Elvis, que é um meia, atuando ao lado do Caio, que é um volante. E o Dadá Belmonte jogando como se fosse um ala de pé trocado. Tá? Então é um time basicamente com 2 laterais, uma linha de 5 muito característica, uma linha de 4 e um centroavante solitário, que é o Pedro Raul, né, que depois foi substituído pelo Nicolas. E aí, o início do jogo não foi legal, né? A ideia do Paulo Souza, como eu expliquei no fio que eu fiz para o Twitter, né? Quem não me segue no Twitter, me segue lá, me procura, é @falso92. O que o Flamengo precisava, né? O Flamengo já tem o Ayrton Lucas, já tem o Mateuzinho, que são jogadores de bom apoio em linha de fundo. E tem meias, tanto o Everton quanto o Bruno, que arrastam a bola para o meio e arrastam o marcador para o meio e abrem espaço nesse corredor lateral. Então, como o Flamengo teria essa profundidade pelas laterais, ele teria que ter alguém com capacidade de domínio e trabalho em espaço curto dentro da área, alguém com presença de área, que possa jogar mais fixo. E esse cara não é o Gabriel, né? O Gabriel não é um jogador de jogar fixo. Hoje muito se cobra, porque ele sai muito da área, como se fosse só hoje, né? O Gabriel sempre saiu muito da área. Eu vou provar isso qualquer dia, colocando dados aí, etc. Provavelmente essa semana. Então, o Goiás, ele ficou com essa linha de 5, e aí qual que era a ideia do Paulo Souza? Manter esse cara em profundidade para empurrar o Goiás para mais perto do seu gol. Como os laterais eles chegam à linha de fundo, quando a bola chega na linha de fundo, ela mata qualquer linha de impedimento, então você acaba colocando o adversário para jogar dentro da própria área, né? Você acaba limitando essa linha pelo posicionamento da bola. Então, se você está com a bola aqui, a tua linha defensiva vai baixar junto com a bola, porque o impedimento já não existe mais. E aí você vai ter que ter um cara com habilidade para domínio em espaço curto para reter essa bola dentro da área e manter essa bola em último terço, né? E essa era a ideia do Paulo Souza, que foi bem executada, né? Mas o Goiás sabia que isso seria possível e o Jair Ventura fez uma mudança, fez uma estratégia que realmente atrapalhou os planos do Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas fica muito preso, ele fica realmente praticamente como lateral base, da mesma forma como joga o Felipe Luiz. Ele sempre é isso, mas hoje ele pouco conseguiu ultrapassar. Por quê?
porque o Apodi é um cara extremamente ofensivo e de velocidade, e ele estava atacando esse espaço que existe entre Ayrton Lucas e Bruno Henrique, né? Que é um espaço que é realmente a zona de maior fragilidade dessa defesa do Flamengo, esse lado esquerdo dele. E isso é meio que proposital, não tem muito jeito. Você tem um cara muito agudo por aquele setor e ele te entrega mais do que te tira com a fragilidade defensiva que ele impõe. O perigo que ele impõe ao adversário é muito maior do que a fragilidade defensiva que ele te dá. Então, como o futebol é cobertor curto, opta-se por utilizar o Bruno Henrique de qualquer maneira. E aí, o Apodi era um cara que apoiava muito aqui nas costas do Bruno Henrique e acabou deixando ele bastante preso, o Ayrton Lucas bastante preso, para que o Bruno Henrique pudesse continuar ali fazendo dificuldade. Então, a mesma estratégia de um era do outro. Tanto o Jair utilizava o Apodi para tentar segurar o Ayrton, como o Bruno Henrique era utilizado para tentar criar um arrasto para poder gerar a ultrapassagem do Ayrton. Só que o Ayrton não ia tanto porque ele estava preocupado com o Apodi, de não se desgarrar muito dele, tomar umas bolas nas costas e ter que fazer Arão cobrir esse espaço ou Pablo cobrir esse espaço, já que tinha pouca gente na defesa do Flamengo, né, pela estratégia ofensiva do time no jogo de hoje. E aí, o jogo não começou muito bem para o Flamengo, né? O Flamengo ainda, talvez, uma mudança tática para um jogo específico, né? O Flamengo ficou um pouco ali desequilibrado naquele início de jogo, né? O Goiás conseguia executar bem suas transições, especialmente com a Apodi e Dadá Belmonte, né? E aí o Flamengo faz uma mudança, né? Como o Pedro Raul estava marcando o Arão quando a bola chegava aqui para a saída de bola, o Arão no primeiro tempo não errou nenhum passe, tá? 0 passe errado. Deixa eu ver na partida. Acertou 96% dos passes, né? Eu sempre falo que o Flamengo depende dos seus volantes, né? O Arão acertou 96% dos passes. E por isso o time teve uma grande fluidez, né? Não tem muito o que falar. Por isso o time conseguiu ter 70% de posse de bola, etc. Só que o Arão não estava conseguindo dar passes verticais porque o Pedro Raul estava ali embaraçando essa linha de passe dele, ele estava sozinho. E aí acontece a dinâmica que ganha o jogo. O Everton baixa para o lado do Arão, né, pelo lado esquerdo. E quando o Everton faz isso, o Gabriel sai, né, dessa referência e baixa para fazer a função do Everton. E essa função do Everton já faz a amplitude do lado direito da organização ofensiva. E aí o Flamengo fica com a saída de 3, os 2 volantes, que é a formação dele de sempre, e o Mateuzinho espeta lá na frente. Então, ficou uma dinâmica igual à dinâmica de sempre. Durante o jogo, lá pelos 20 minutos, o time retornou à dinâmica de sempre. Sai do 4-1-3-2 e retorna à dinâmica de sempre, só que com o Everton de volante. E aí o Gabriel fazendo essa alternância com o Mateuzinho, né? O Gabriel aqui, o Mateuzinho de ala, né? Lateral, só que com a bola ala. E o Gabriel faz esses movimentos de saída e o Mateuzinho de ataque às costas do Danilo Barcelos, né? E aí, num lance como esse, o Gabriel faz um lindo passe para o Mateuzinho com a parte externa do pé e o Mateuzinho serve o Pedro para fazer o gol, né? Então, houve de início uma tentativa de colocar um 4-1-3-2 e isso e o gol só sai quando o Flamengo cria dinâmicas abrindo mão dessa formação e o Gabriel jogando na função do Everton Ribeiro. E aí, organização ofensiva, o time volta a executar um 3-4-2-1, né, com o Bruno Henrique de um lado, aspas como ala, o Mateuzinho do outro, e aí o Gabriel e o Arrascaeta atrás do Pedro. Então, o Gabriel originalmente era um atacante, mas ele acabava baixando atrás do Pedro. E aí, em organização defensiva, né, isso aqui em algumas jogadas, né? Então, em algumas jogadas o time voltava, o Everton baixava. Quando não era necessário, o Everton ficava na dele e o Gabriel ajudava a preencher a área do Goiás. Em organização defensiva, acabava que o Flamengo exigia muito mais da marcação desses caras e não estava tão organizado. Então, a própria marcação alta acabava que não tinha nem muito como acontecer, porque o Goiás saía em bola longa, então a bola sobrevoava a marcação alta do Flamengo. Então, nem tinha muito como executar essa marcação alta. Muita gente falando, o Flamengo não marcou alto. Ele marcou alto, mas não tinha muito como roubar alto porque a bola sobrevoava. Então, o Flamengo acabou interceptando mais
do que roubando, né? E aí o Arrascaeta marcava pelo meio, né? Pelo meio, junto do Arão. Então, sem bola, o Arrascaeta acabou marcando na linha de meio, quase como um volante. Né? E o Pedro e o Gabriel sobrando. Em vários momentos, o Arrascaeta não voltava, ele está muito mal fisicamente, né? Está muito cansado, também joga todas. E aí o próprio Pedro baixava, o Gabriel baixando várias vezes, né? Esbanjando vontade. E o Arrascaeta, às vezes, sobrava. Então, hoje, o Paulo Souza, aparentemente, voltou a dar liberdade para os jogadores para executar essa recomposição de uma forma mais, aspas, desorganizada, para que o time desorganizasse a defesa do Goiás. No segundo tempo ficou isso bem mais fixo, né? E aí, na segunda etapa, o Goiás faz umas mudanças. Basicamente, ele passa a jogar num 4-5-1. Né? Sai o Sidmar, sai o da Silva, né? Entra o... De significativa foi essa mudança, né? Saiu da Silva e entra o Matheus Salles. E o Matheus Salles é um meia. E aí continua com a mesma estratégia, né? Só que o Maguinho entra no fim do jogo no lugar do Apodi, depois que ele perde a chance. O Nicolas entra no lugar do Pedro Raul. O Nicolas tem um pouco mais de movimentação, né? E tem uma bola aérea muito boa, mas acabou não tendo oportunidade nenhuma. E o Felipe Bastos entra no lugar do Elvis, eu acho que para tentar fazer uma finalização de média distância, mas o Goiás nem consegue finalizar no gol do Flamengo. O Goiás tentou 3 chutes a gol. Né? Tentou. E jogou todos para fora. Não acertou nenhum chute no gol. Né? Então, muito se fala que houve uma pressão do Goiás. Não teve pressão nenhuma do Goiás, não. Tá? Teve um lance que provavelmente foi falta, mas ninguém reprisa o lance, porque é mais interessante falar que o Flamengo teve dificuldade, o Flamengo quase empata, etc. Mas basicamente foi isso. Né? O Ayrton Lucas muito exigido pelo lado esquerdo da defesa, direito deles, com a sobrecarga ali do Apodi, do Dieguinho, 2 laterais se projetando no setor dele, né? E ele se deu muito bem, venceu todos os duelos do Apodi, correu mais do que o Apodi, inclusive. E o Flamengo executando bem essas dinâmicas. E aí ele tira o Gabriel e não o Pedro, depois, né? Muito porque ele quer ter um pouco de retenção, só que o Pedro estava muito mal tecnicamente. Né? No segundo tempo ele parece ter cansado, sentido a falta de ritmo, né, de sequência. Ele parece ter cansado muito e atrapalhou demais a falta de sequência que ele dava nos lances. Tá? E aí ele acaba demorando muito para fazer as trocas e o time vai ficando muito desgastado, né? E aí ele só controla o jogo lá para os 80 minutos. Ainda assim, depois dos 80 minutos, já nos 90 minutos, acontece a bobeada do Ayrton Lucas, a única bobeada dele no jogo, que quase saiu o gol do Goiás, só que eu acho que foi falta, mas ninguém deu nem replay, porque é muito mais interessante se dizer que não foi falta e que o Flamengo quase sofre o empate. Tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta aí, compartilha esse vídeo. Beijos. E eu vou nessa e volto qualquer hora.